E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, tranquilo? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo em paz, tudo bacaninha, tudo legal? Como é que está a vida? Como é que estão as coisas? Onde você estiver aí no Acre, em Roraima, no Espírito Santo, no Nordeste inteiro, onde você estiver, ou na Europa, sei lá, em Portugal, na Grécia, onde você estiver nos Estados Unidos, ó, muito obrigado. Se estiver na Coreia do Norte, onde você estiver, muito obrigado mesmo, agradecendo a você que está aí, né, assistindo o meu vídeo, muito obrigado mesmo, e também agradecendo a Deus, né, porque sem Deus nós não fazemos rigorosamente nada, né, Deus é tudo, Deus é a nossa fortaleza, graças a Deus sempre, Deus é o caminho, Deus é a verdade, e Deus é a vida, Jesus é a vida, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, beleza? Ó, você que está aí, ó, eu sou o Paulo, você que não me conhece, você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Paulo do canal Paulo Darro 1970, Paulo Darro 1970, você vai ver aqui o meu Instagram, @Paulo Darro 1970, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, e se você quiser ajudar o canal, ó, 988-290-767-91, beleza? A gente já volta já já. Estamos preparando aqui um material aqui bacaninha, supimpa das orelhas, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal Paulo Darro 1970 e comente aí, beleza? Valeu, até já já, a gente já volta, hein? Não sai daí, hein? Beleza? Valeu! Às vezes eu leio livros em série, né? Quem me conhece, tá aqui no canal Paulo Darwin 1970, sabe que eu leio livros em série, e essas séries às vezes elas levam muitas vezes um ano, né? Ou mais para terminar. Eu gosto de leituras infinitas, né? E o Carlos Ruiz Zafón, né? O Carlos Ruiz Zafón, esse escritor espanhol catalão, né? Muito bom, que falecido em 2020, né? Agora em 2020, de câncer aos 55 anos de idade, um grande escritor de folhetins nos deixou com 55 anos de idade. E assim, há um ano atrás e pouco eu conheci a escrita dele, que eu não conhecia, encontrei, como eu disse, no Cemitério dos Livros Esquecidos, O Jogo do Anjo aqui, né? Encontrei no Cemitério dos Livros Esquecidos, aí eu descobri que, nossa, esse livro, ele faz parte de uma quadrilogia, são 4 livros, não acredito. Aí eu peguei esse Jogo do Anjo que eu tinha aqui em mão, eu encontrei, ó, inclusive essa outra cópia aqui, o Jogo do Anjo. Aí eu descobri que o primeiro era A Sombra do Vento, olha só que louco. Descobri que o primeiro era esse aqui. Aí, como não dava para ler o Jogo do Anjo, né, assim, não dava para ler o Jogo do Anjo, peguei A Sombra do Vento, aí li, depois li o Jogo do Anjo, né, peguei o Jogo do Anjo. Aí fechei com o terceiro, caiu na mão, O Prisioneiro do Céu, que é esse livro aqui, fabuloso. Mas, como sempre eu estou falando aqui nos vídeos do canal Paulo Darro 1970, ele tem uma cronologia, né? Assim, o primeiro livro seria exatamente O Jogo do Anjo, seria esse aqui, mas esse é o segundo, beleza? Esse é o segundo livro, tá aqui, ó, O Jogo do Anjo, segundo livro da série escrita pelo Ruiz Zafón. Esse é o primeiro da série. Se você ler por aqui, você vai pegar a história começando aqui, iniciando no início do século XX aqui. Depois você vai pegar aqui A Sombra do Vento, que foi escrito primeiro, beleza? Foi escrito primeiro. Aí depois você vai chegar aqui no Prisioneiro do Céu, que é esse livro espetacular aqui que eu tenho em mão, beleza? E depois tem um quarto livro que eu vou anunciar no finalzinho aqui do vídeo, porque eu também quero ver se eu encontro para poder fechar a quadrilogia dos livros do Zafón. Aí encontrei esse Prisioneiro do Céu e descobri, né, que esse aqui é passado mais ou menos nos anos 50. A história ela é bem simples, ela começa no Natal de 1957, ela vai exatamente começar no Natal de 1957. Nós vamos ter o Firmin, né, aquela ideia, o Firmin, o Daniel, né? O Daniel que vai ter uma história que vai ser contada pelo Firmin, o personagem folhetinesco, né? O Firmin Romero de Torres, que é um personagem que está aqui nos outros 2 livros, né? É um dos personagens, e o Daniel Semper, né? O Daniel Semper, que é um dos personagens principais dessa trilogia ou quadrilogia. O que acontece aqui?
nós temos o Daniel, né? O Daniel tem um Natal, o Semper está aqui. Eles têm uma loja de livros, como você sabe. Como vocês sabem, vocês acompanharam os vídeos anteriores, vocês que não perderam os vídeos anteriores, eles têm uma loja de livros, e essa loja de livros está meio para baixo, né? Tá assim, né? O Daniel Semper, o pai, eles estão com a loja de livros. Aí aparece no Natal, aparece um ser misterioso e compra o livro lá, o Conde de Monte Cristo. Compra uma edição antiquíssima do Conde de Monte Cristo, que vale uma fortuna. Esse sujeito já meio idoso chega na loja e diz que esse livro é para dar de presente pro Firmin, né? Pro Firmin, que trabalha na loja junto com o Daniel e o pai, né? O Firmin Romero Torres. Ele vai atrás desse homem, o Daniel Semper vai atrás desse homem. Descobre que ele tá ali morando nos daqueles prédios ali de Barcelona, ali nos prédios bem chinfrins, ele é bem envelhecido, já bem doente. Aí o Firmin descobre isso e resolve contar a história da vida dele, que foi lá por volta de 1939, quando ele foi preso e torturado, mandado para umas masmorras lá na época da Guerra Civil Espanhola, né, do ditador Franco. Aí ele vai contar a história da vida dele e como ele conheceu o David Martin. Se você não sabe quem foi o David Martin é um personagem que está aqui no Jogo do Anjo. Se você leu o Jogo do Anjo, ou se você assistiu o vídeo do canal, você vai saber que o David Martin, ele foi um personagem aqui que se envolveu com um ser misteriosíssimo, né? Com um indivíduo esquisitíssimo, e esse indivíduo, ele queria que o David Martin escrevesse um livro dos livros aqui, que seria a Bíblia das Bíblias, né? E o David Martin, por exemplo, era um escritor de muito sucesso, mas ao mesmo tempo fracassado, como a gente viu no Jogo do Anjo. Um escritor. Então ele faz uma espécie de pacto com esse Corelli, que é um indivíduo esquisitíssimo, e acontece um monte de peripécias com ele, e a mulher que ele ama morre, entendeu? E ele meio que enlouquece. A gente vai encontrar aqui no Prisioneiro do Céu, que é exatamente a história do David Martin. Esse Prisioneiro do Céu é exatamente isso, quando ele estava preso com o Firmin. Aí vai acontecer no livro, vai acontecer na história contada pelo Firmin, semelhanças com o Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, que é aquela história do Edmundo Dantès, que ele consegue fugir da prisão lá em 1815, 1816, dado como morto, jogado dentro de um saco, porque tem uma vingança. Esse livro é extraordinário. Ele tem que se vingar das pessoas que colocaram ele lá naquela prisão para apodrecer, para morrer e apodrecer lá. Então ele troca de corpo com um sujeito que vai estar para morrer, né? E esse sujeito que está para morrer revela que tem um tesouro extraordinário lá num lugar que ele tem que buscar. Então ele troca de corpo, aí ele é dado como morto, ele é colocado dentro do saco e é atirado no mar. Vai acontecer exatamente a mesma coisa aqui. O Firmin vai trocar de corpo com esse David Martin, do Jogo do Anjo. Ele vai ser dado como morto e vai ser jogado lá num local onde só tem como se fosse um desterro de defunto, uma coisa assim podre. Nesse meio tempo tem a história do sujeito. O Firmin vai contar a história do diretor dessa prisão, né? Como esse diretor dessa prisão ele simplesmente é um cara terrível, mas ao mesmo tempo assim é o intelectual espanhol, né? Metido a intelectual espanhol, mas aí pede exatamente pro David Martin escrever também um livro, já que ele era um ghostwriter, né? Um cara que sabia escrever pra caramba. Esse diretor da prisão, o diretor Valls, pede para ele escrever um livro extraordinário. Só que o David Martin tá enlouquecido, tá louco, né? Ele passou o tempo todo conversando com esse tal de Corelli na prisão. Ou ele tá fingindo que tá louco, ou ele tá doido mesmo. Porque como ele foi preso, ele voltou no Jogo do Anjo. Nós soubemos que ele tinha ido embora para a França depois que a mulher dele morre, a mulher que ele ama morre. Ele volta para a França, mas ele vai para a França, mas ele volta. Ele acaba voltando. E aí que o Firmin vai encontrar com ele.
O Firmin está contando essa história toda pro Daniel Semper, porque vai nessa brincadeira vai estar a história também da mãe dele, da mãe do Daniel Semper, que é a Isabelle, entendeu? E essa Isabelle era amiga do Davi Martins, esse jogo intrincado, muito bem escrito, né? Obviamente um folhetim de tirar o fôlego. O livro nem é muito grosso, e eu li isso aqui numa paulada, né? Numa sentada, esse material. Numa paulada. Então, um livro que eu levei o quê? 3, 4 dias para ler, sendo que, obviamente, se você pegar os catatal aqui, no Jogo do Anjo, ó, também, ó, Jogo do Anjo, esse aqui é mais grosso, né? Mais definido, e A Sombra do Vento. São esses, ó, Sombra do Vento, tá vendo? Então, esse aqui, bem mais fino, eu li em 3 dias fáceis. Então vai ter todo aquele universo folhetinesco que nós amamos folhetim, né? Amamos os romances do século XIX, escritos pelo grande Charles Dickens, o próprio Alexandre Dumas e tantos outros. Então esse aqui vai ter tudo. Como esse Zafon, ele vai resgatar esses folhetins, como eu já falei em outros vídeos, né? Ele vai resgatar esses folhetins meio que esquecidos, porque meio assim, boa vontade, né, esquecidos, porque hoje em dia nós temos as séries de televisão, nós temos os filmes, então as pessoas hoje estão assistindo filme de 2 horas, ou série de 10 temporadas, 5 temporadas, então os folhetins andam meio esquecidos. Só que esses romances fizeram muito sucesso na Espanha e no mundo todo. Tá trazendo exatamente de volta aquela vontade de você ler uma boa história, sem não muito intrincado. Para alguns, talvez, a narrativa você decifre rapidamente, né? Os segredos que estão embutidos aqui na narrativa. Talvez uma pessoa com TikTok, com tico e teco melhor, ele consiga decifrar bem rápido os enigmas. Ele é muito bem escrito. Olha só isso aqui, capítulo 7, ó. A história relatada pelo bom doutor intrigou Firmin. Fiel à sua adesão eterna às causas perdidas, resolveu pesquisar por conta própria e investigar o máximo que pudesse a respeito de David Martin, além de afeiçoar de passagem a ideia da fuga via mortes ao estilo de Dom Alexandre Dumas. Quanto mais pensava no assunto, mais achava que, pelo menos nesse particular, o prisioneiro do céu não estava tão doido quanto diziam. Sempre que tinha um momento livre no pátio, Firmin dava um jeito de se aproximar de Martim e de puxar a conversa com ele. Firmin, estou começando a pensar que somos quase namorados. Cada vez que me viro, dou de cara com você. Mil perdões, senhor Martim, mas tem uma coisa que me deixa muito intrigado. E qual seria o motivo de tanta curiosidade? Indo diretamente ao assunto é o seguinte. Não entendo como um homem decente como o senhor se prestou a ajudar essa almôndega nojenta e vaidosa que é o senhor diretor em suas armações para se transformar num literato de salão. Ora, não gosta mesmo de rodeios, parece que não há segredos nessa casa. É que tem um dom especial para assuntos de alta intriga e outros ofícios detetivescos. Então deve saber também que não sou um homem decente, mas um criminoso. Foi o que o juiz disse. E 1,5 exército de testemunhas sob juramento, compradas por um facínora e sofrendo de prisão de ventre devido à inveja e a outras mesquinharias. Diga-me, Firmin, tem alguma coisa que ainda não saiba? Um monte de coisas, mas a que não me sai da cabeça é o motivo pela qual o senhor aceitou cooperar com esse cretino endeusado. Gente como ele é a gangrena desse país. Gente como ele se encontra em qualquer lugar, Firmin. Ninguém detém a patente, mas só são levados a sério aqui. Não julgue tão rápido, Firmin. Em toda essa opereta, o senhor diretor é um personagem mais complicado do que parece. Esse cretino endeusado, como você disse, é, para começar, um homem muito poderoso. Deus, segundo ele próprio, segundo ele mesmo, o Firmin falando. Apenas nesse purgatório particular, não se engane. Firmin enrugou o nariz. Não gostava do que estava ouvindo. Tinha a impressão de que Martim estava saboreando o vinho de sua própria derrota. Ele o ameaçou, foi isso? O que mais ele pôde fazer? A mim, nada, a não ser rir, mas pode fazer muito mal a outras pessoas fora daqui. Firmin guardou um longo silêncio. Desculpe, senhor Martim, não queria ofendê-lo, não tinha pensado nisso. Não me ofendeu, Firmin. Ao contrário, penso que tem uma visão demasiado generosa das minhas circunstâncias. Sua boa-fé fala mais de você do que de mim. E aquela senhorita,
Não, Isabela? É aquela senhorita, não, Isabela? Senhora, não sabia que era casado. Não sou, Isabela não é minha esposa. Lembra-se que eu tinha falado, da Isabela é a mãe do Daniel Semper, tá? Nem minha amante, se é o que está pensando. Firmin ficou em silêncio, não queria duvidar das palavras de Martim, mas só de ouvi-lo pronunciar aquele nome, não restava a menor dúvida de que aquela senhora ou senhorita era a coisa que o pobre homem mais amava nesse mundo, provavelmente a única que o mantinha vivo naquele vale de lágrimas. E o mais triste era que provavelmente ele nem se dava conta disso. Isabela e seu marido possuem uma livraria, um lugar que sempre teve um significado muito especial para mim, desde criança. O senhor diretor me disse que se não fizesse o que pedia, daria um jeito de forjar uma acusação de venda de materiais subversivos e de fazer com que expropriassem a loja e prendessem os dois, afastando-os do filho, que não tem mais de 3 anos, à época. Filho de uma grandíssima puta, murmurou Firmin. Não, Firmin, disse Martim, essa não é a sua guerra, é a minha, e é o que mereço por ter feito o que fiz. Se vocês leram o Jogo do Anjo, vocês estão sabendo do que ele está falando, tá? Ou se assistiu, se vocês assistiram também o vídeo anterior, beleza? Você não fez nada, Martim. Você não me conhece, Firmin, nem precisa conhecer. Tem que se concentrar no modo de fugir daqui. Essa é a outra coisa que queria te perguntar. Ouvi dizer que você tem um método experimental em desenvolvimento para escapar dessa latrina. Se precisar de uma cobaia, um porquinho da Índia, magro de carnes, mas transbordando de entusiasmo, estou à sua inteira disposição. Martim olhou para ele pensativo. Já leu Dumas, de cabo a rabo. Tem cara. Se é assim, deve saber para que lado sopram os ventos. Ouça bem. Como eu disse, eles vão fazer, eles estão bolando um plano justamente para o Firmin, né, sair da prisão. Você que não sabe, o Firmin, nós vamos retroceder exatamente aqui, né, a sombra do vento, quando nós vamos ver o pai do Daniel, o pai Semper, levando o Daniel para conhecer, logo no iniciozinho do livro, o Cemitério dos Livros Esquecidos, né? Que é uma espécie de biblioteca onde pouquíssimos, onde só estão livros lá que praticamente foram meio que deixados de lado, livros esquecidos, né? Então, o pai leva ele lá com 4, 5 anos de idade, logo depois que a mãe morre. A mãe morre de cólera. A mãe morre aparentemente de cólera. Mas nós vamos ficar desconfiados lendo exatamente aqui no Prisioneiro do Céu que não foi bem assim, tá? Não foi bem assim. Nós vamos sair daqui, desse livro aqui, e vamos entrar nesse aqui, que é o Prisioneiro do Céu. Mas no meio do caminho tem o Jogo do Anjo, que é a história exatamente do David Martin. Tá? Esses três livros. Eu não sei como é que é o quarto. Só pra não perder de vista, eu não sei como é que é o quarto livro, beleza? Mas aqui, aí eu vou pegar aqui, né? Vou pegar mais uma passagem aqui, ó. Firmin estava completando 6 meses de cativeiro quando uma série de acontecimentos mudaram substancialmente aquilo que era sua vida até então. O primeiro deles foi que naqueles dias, quando o regime ainda acreditava que Hitler, em 1940, tá? Hitler, Mussolini e companhia iam ganhar a guerra e que a Europa logo teria a mesma cor das cuecas do generalíssimo. Uma maré impune e raivosa de matadores, dedo duros e comissários políticos recém-convertidos fez com que o número de cidadãos presos, detidos, processados em processo de desaparecimento atingisse cifras históricas. É o que nós vemos o tempo todo em ditaduras, né? Ditaduras, esse horror, né? Esse horror. Outra passagem aqui, ó. Aos domingos, depois da missa e do discurso do senhor diretor, alguns presos se reuniam num canto ensolarado do pátio para dividir algum cigarro e ouvir as histórias que David Martin contava quando tinha sanidade para tanto. Firmin, que conhecia quase todas depois de ler a série inteira de A Cidade dos Malditos, que são os livros do David Martin, né? Se juntava a ele e se deixava a imaginação voar. Mas com frequência Martin não parecia ter condições nem de contar até 5, de modo que os outros o deixavam em paz, falando sozinho pelos cantos. Firmin o observava detidamente e às vezes o seguia de perto, pois havia algo naquele pobre diabo que lhe dava um aperto no coração. Com artes e intrigas quase circenses, Firmin tentava lhe conseguir cigarros ou até alguns torrões de açúcar que ele adorava. Você é um bom homem, Firmin. Tente esconder isso. Martin levava sempre consigo uma velha fotografia que gostava de contemplar por longos momentos. Retratava um homem vestido de branco, de mãos dadas com uma menina de 10 anos. Nós vamos saber, né, no Jogo do Anjo, que é o Corelli, né? O Corelli,
com a Isabela, menina. O Corelli já em 1900, né? 1900 os quebrado ad eterno. Ambos contemplavam o pôr do sol da ponta de um pequeno cais de madeira que se estendia sobre uma praia, como uma passarela sobre águas transparentes. Quando Firmin fazia pergunta sobre a fotografia, Martim guardava silêncio e se limitava a sorrir antes de pôr a imagem no bolso. Quem é a menina da foto, senhor Martim? Não tenho certeza, Firmin. Minha memória às vezes falha. Não acontece com você? Claro, acontece com todo mundo. Dizia-se que Martim não estava em seu juízo perfeito, mas depois de conviver um pouco mais com ele, Firmin tinha começado a suspeitar que o pobre estava ainda mais fora de si do que supunha o resto dos prisioneiros. De vez em quando parecia mais lúcido que qualquer um, mas muitas vezes não sabia bem onde estava e falava de lugares e pessoas ao que tudo indicava só existiam em sua imaginação ou em suas lembranças. Com frequência, Firmin acordava de madrugada e ouvia Martim falando sozinho em sua cela. Quando se aproximava em silêncio das grades e apurava o ouvido, podia ouvir nitidamente que Martim discutia com alguém a quem chamava de Sr. Corelli. Sr. Corelli, que pelo teor das palavras trocadas parecia um personagem altamente sinistro. E como é? Ó, o vídeo do Jogo do Anjo foi um dos melhores vídeos que eu... Aliás, o Jogo do Anjo, o livro, foi um dos melhores que eu já li. Dessa série aqui foi o melhor que eu li. Sem brincadeira nenhuma. Numa daquelas noites, Firmin tinha acendido o que restava de sua última vela e erguido na direção da cela em frente para conferir se Martim estava sozinho e se as duas vozes dele e do tal Corelli saíam dos mesmos lábios. Martim caminhava em círculos e quando seus olhos se cruzavam, Firmin percebeu que seu companheiro de galeria olhava sem ver. Era como se as paredes da prisão não existissem e sua conversa com aquele estranho personagem estivesse acontecendo muito longe dali. Não dê atenção, murmurou o número 15 do meio das sombras. Faz a mesma coisa toda noite, está completamente pirado. Feliz dele. Na manhã seguinte, quando Martim perguntou sobre o tal Corelli e suas conversas à meia-noite, Martim olhou para ele com estranheza e se limitou a sorrir confuso. Numa outra noite em que não conseguia conciliar o sono por causa do frio, Firmin se aproximou de novo das grades e ouviu Martim falando com mais de um de seus amigos invisíveis. Naquela noite, Firmin se atreveu a interrogá-lo. Martim, é Firmin, seu vizinho da frente, está tudo bem com você? Martim chegou às grades e Firmin viu seu rosto coberto de lágrimas. Seu Martim, quem é Isabela? O senhor estava falando dela uns minutos atrás. Martim encarou longamente. Isabela é a única coisa boa que resta nesse mundo de merda. Respondeu com uma aspereza que não era habitual. Se não fosse por ela, valeria a pena tocar fogo nele e deixar queimar até que não restasse nem as cinzas. Desculpe, Martim, não queria perturbá-lo. Martim se retirou para as sombras. No dia seguinte foi encontrado tremendo numa poça de sangue. Bebo tinha adormecido na cadeira e Martim tinha aproveitado para raspar os pulsos na pedra até abrir as veias. Quando foi levado na maca, estava tão pálido que Firmin pensou que nunca mais fosse vê-lo. Não se preocupe com seu amigo, Firmin, disse o 15. Se fosse outro, ia direto para o saco, mas o senhor diretor não deixa Martim morrer. Ninguém sabe o motivo. A cela de Martim ficou vazia durante 5 semanas. Quando o Bebo o trouxe de volta, enfiado no pijama branco e carregado no colo como se fosse uma criança, as bandagens cobriam seus braços até o cotovelo. Não se lembrava de ninguém e passou sua primeira noite falando sozinho e rindo. Bebo colocou a cadeira em frente à cela e cuidou dele a noite inteira, passando torrões de açúcar que tinham roubado do quarto dos oficiais, escondido dos bolsos. Por favor, seu Martim, não diga essas coisas que Deus castiga, sussurrava o carcereiro entre os torrões. Assim, é o que eu falei. Conde de Monte Cristo. O Firmin então consegue fugir da prisão, né? Consegue fugir da prisão. Obviamente não é o Conde de Monte Cristo, claro, obviamente. Mas assim, ele vai sair da prisão. Aí ele vai se encontrar com o Sem-Pé, com a família do Sem-Pé, com a livraria. Vai ter assim. Ficou faltando, obviamente, na narrativa toda do livro, a visita ao cemitério dos livros esquecidos. Mas isso vai acontecer no final, tá? No final, onde o Daniel vai levar o Firmin lá para conhecer o cemitério, que é uma coisa que o diretor da prisão queria, né? Queria de saber. Ele ouviu falar nesse cemitério dos livros esquecidos, mas ele queria, porque com ele metido intelectual, ele queria, mas na época o Firmin não sabia. Ele só vai descobrir esse negócio lá por volta de 1950 e pouco, entendeu? Aí o Firmin vai se casar, né? Vai ter a cerimônia de casamento do Firmin. É um folhetim
muito legal, vale a pena pra caramba quem não conhece, né? Quem não conhece a literatura do Carlos Ruiz Zafón, que até algum tempo eu também não conhecia, vale a pena pra caramba, vale a pena você conhecer. Pra quem curte, como eu disse, folhetim é um prato cheio. Então nós vamos fechar, né? Nós vamos concluir aqui o terceiro, né? A resenha do terceiro livro da Sombra do Vento, do Jogo do Anjo e do nosso querido aqui, o Prisioneiro do Céu, com o quarto livro, ó, que eu tenho aqui ainda, por enquanto ainda tô com ele em PDF, eu ainda não tenho a mídia física dele, que é o Labirinto dos Espíritos, que é onde vai fechar a narrativa, ó, tá vendo? Onde vai ser fechado, acredito eu, toda essa história que gira em torno desses 3 livros que eu li aí, que eu li e que acredito que também você conheça e você deva ler também, que vale muito a pena. Olha só, eu quero dizer aqui, né, vou falar aqui sobre os tradutores, né, que eu não gosto de deixar de passar os tradutores. O do Cemitério, da Sombra do Vento é a Márcia Ribas, do Jogo do Anjo, deixa eu ver aqui, do Jogo do Anjo, Eliane Aguiar, tá? Do Jogo do Anjo, Eliane Aguiar. E para fechar o que eu li aqui, o Prisioneiro do Céu, a tradução aqui é da Eliane Aguiar também. Olha aqui, isso aqui tem um mapa de Barcelona, ó, que é o mapa de Barcelona lá por volta de 1950, acredito eu, tá vendo? Que é colocado nesse terceiro volume, Prisioneiro do Céu, tá vendo? Ó? É o mapa de Barcelona, onde você, se você quiser, você pode se guiar aqui na história, se guiar na história usando o mapa. Ele começa, ó, só para dizer aqui que ele, ó, o Cemitério dos Livros Esquecidos. Ó, esse livro faz parte de um ciclo de romances que se intercruzam no universo literário do Cemitério dos Livros Esquecidos. Os romances que formam esse ciclo estão ligados entre si através de personagens e linhas dramáticas que estendem pontos narrativos e temáticas, embora cada uma delas ofereça uma história completa, independente, contida em si mesma. Tá? As diversas partes da série do Cemitério dos Livros Esquecidos pode ser lida em qualquer ordem e separadamente, permitindo que o leitor acesse e explore o labirinto de histórias através de diferentes portas e caminhos que, enlaçados, o conduzirão ao coração da narrativa. Como eu falei, eu vou voltar a repetir, né? Ó, a história basicamente meio que começa por isso aqui. Isso aqui é o livro 2, mas a história começaria por aqui, tá? Aí nós vamos para Sombra do Vento, que é passado no comecinho dos anos 40. E aí a gente vai entrar no Prisioneiro do Céu, beleza? Prisioneiro do Céu. E vai fechar com o Labirinto dos Espíritos, que é esse aqui. Beleza, gente? Então, ó, gostou aí? Valeu? Deu para ter uma ideiazinha legal do livro? Então, ó, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, canal Paulo Darwin 1970, dá uma conferida aí, tem sempre um livro bom aqui toda semana, beleza, gente? Então, ó, curta o vídeo, se inscreva no canal e comente. Valeu, até a próxima. Tentei não dar muito spoiler, porque senão aí complica, mas se falar muito aqui é spoiler, beleza? Então, ó, curta o vídeo, se inscreva no canal Conde de Monte Cristo e comente aí, beleza, gente? Valeu, até a próxima semana. Valeu.